entrevistado da semana é arquiteto, vive um novo momento profissional e eu estou falando de Léo Esturion e quero saber, Léo, que momento é este, que novidade é essa que você está encarando agora, que desafio vem aí? Então, Thiago, é um baita desafio, na verdade. O escritório, o meu, foi incorporado por uma outra empresa, né, do ramo, do segmento, bem maior e é desafiador. Então, a gente está num processo de transição ainda, né? A gente tem todos os contratos a serem vencidos ainda, então a gente está trabalhando nos projetos normal até acabar o que a gente já tem, não muda nada, né? Vamos cumprir as nossas responsabilidades, mas para o ano que vem já vai estar outra pauleira. E conta para mim, você tem trabalhado muito em meio à pandemia, não? Muito, tipo, tá complicada. Que bom, né? Não podemos reclamar, assim, tipo, no começo ficou meio estranho, até as pessoas se ajustarem, porque era tudo muito novo, mas agora já tem uma demanda que já foi aparecendo mesmo pós início de pandemia, assim. Bacana. E falando em pandemia, né, todo mundo em home office, em casa, aquela coisa toda, né? Ninguém imaginava que fosse se estender por tanto tempo. Eu quero que você enumere, comece falando para mim o que mudou, o que está mudando no morar nesse período de pandemia e após a pandemia. Ainda é um pouco complicado falar isso com certeza, justamente porque a gente nunca passou por isso e ainda não finalizou. Então a gente não sabe como é o pós, né, oficialmente. Mas a gente tem, assim, alguns apontamentos, né, que vão mostrando novos comportamentos e como isso vai se modificar ao longo do tempo. Eu imagino que algumas coisas mais físicas, realmente, nas residências e nas edificações, né, inclusive parte comercial e tudo, mas também coisas relacionadas ao comportamento, claro. Por exemplo, se a gente for falar de higiene, que acho que é uma coisa que agora sempre, óbvio, né, foi difundido, foi aclamado, mas a gente era um pouco negligente com uma coisa ou outra. Agora não tem como mais. Então, a entrada das casas, por exemplo, ou residência ou apartamento, com certeza vai mudar alguma coisa. Essa situação de retirar o calçado antes de entrar, né? Por exemplo, que os orientais normalmente sempre fizeram isso, eu acho que isso vai continuar. Então, de repente, aproveitar melhor o hall, né, de entrada para ter um móvel para os calçados, já ter um apoio para o álcool em gel ou alguma outra situação de higiene, mancebo, né, a volta do mancebo, que antigamente ficava muito por conta do chapéu e a gente acaba usando um pouco, de repente, gancho e tal, na época do frio, por causa de casaco, mas eu acho que agora vai meio que ser essa situação, assim, tudo que vier da rua, que você não tiver necessidade de levar para dentro da sua casa, você não vai levar. Certo. E, Léo, as pessoas também nunca passaram tanto tempo na cozinha, né? Preparando alimentos e tudo mais. Muda alguma coisa também? Muda, com certeza. Por experiência própria. Conta pra gente, né? Vocês que preparam receitas aí. Sim, então, é que na verdade já fazia uns 2 anos que eu não conseguia realmente cozinhar, assim, sabe? Ou porque eu estava muito cansado, porque realmente não tinha tempo e tal, e eu pude voltar a cozinhar agora na quarentena. E é legal, porque eu nunca tinha usado tanto a minha cozinha oficialmente, assim, sabe? Você começa a prestar atenção em outras coisas, né? Então, acho que esse apelo mais funcional vai reinar agora, sabe? Claro, sendo bonito, né? Tendo o apelo estético, obviamente, mas essa questão de dimensão de bancada, quanto de armário você tem, porque deu também pra gente perceber o que tá over, assim, o que é desnecessário, que é um espaço ocioso, e onde está faltando espaço para, de fato, você armazenar coisas. A própria disposição dos eletros e dos móveis dentro da cozinha, junto com copa e tal, isso muda muito, né? Porque muita gente nem entrava na cozinha, porque tem cozinheira, tem a funcionária de casa e tal, e de repente não teve mais, né? E teve que passar a fazer café da manhã, almoço e janta, pelo menos, e algum lanche perdido no meio disso. Então, você vê que as pessoas começaram, nossa, mas eu nem sabia que essa altura aqui não era tão confortável, acho que essa bancada tá meio curta, sabe?
Isso é bacana, então isso vai mudar. Acho que as pessoas vão prestar mais atenção nessa funcionalidade dos ambientes, principalmente cozinha, assim, onde de fato você produz alguma coisa, né, em casa. E falando de outro ambiente que, né, a estrela da temporada aí promete também continuar sendo, né, requisitado, que é o home office. Ele era meio relegado, ele era meio de lado, né? Isso mudou agora com a pandemia, não? Mudou. Eu acho que o home office foi o principal ambiente da casa, assim, no quesito relevância, sabe? Ele, durante muito tempo, foi sempre um canto meio desnecessário, não desnecessário, um canto meio... Deixado de lado. Deixado de lado, não tão utilizado assim em casa, tanto é que em algumas situações de layout você colocava o home office num trecho de corredor, num cantinho do quarto e tal. E aí a gente também foi surpreendido novamente, né, por essas questões da quarentena. E a gente passou a trabalhar muitas horas em casa, né? E tudo depender do computador para fazer videochamada, reuniões online e tal. E você, de fato, tem que ter um espaço preparado. Ergonomia, né? Cuidado com a iluminação, também a altura de bancada, toda a infraestrutura, né, de cabeamento, internet de qualidade, etc. Isso fez com que o home office tomasse outra proporção. Falando por mim também, eu sempre trabalhei em casa com notebook, mas momentos curtos, assim. Então, vem para a mesa de jantar, vai para outra mesa, fica um pouco no sofá, trabalha um pouco no quarto e tal, mas é diferente depois você passar 10, 12 horas trabalhando no mesmo ambiente, né? Então, minimamente tem que ser confortável. Certo. Outra questão também da quarentena são os exercícios físicos, não? E aí entra num outro X da questão também, que é a disposição dos móveis. Em que investir pós-pandemia, né? Pensando nessa questão de a gente estar cada vez mais em casa? Olha, eu tentando ser otimista e imaginando que as pessoas de fato comecem a se comportar, a assumir uma situação de minimalismo, sabe, dentro de casa, em outras situações da vida, que eu acredito e eu sempre falo isso, que eu acho que o minimalismo não é você não ter nada, é você ter apenas o essencial, o que você realmente utiliza, sabe? Então acho que é você ter menos coisas, eu acho que a pandemia trouxe isso pra gente, deu pra todo mundo perceber que a gente tem um monte de coisa desnecessária, que a gente não usa, entulhado e tal, então assim, acho que não é esse o foco. Eu espero que realmente as pessoas se transformem com isso, e que de fato eu vejo já um esboço assim, desse comportamento em clientes, em amigos e tal, de realmente ter menos coisas, mas coisas mais certas. Então, por exemplo, ao invés de você ter 3 jogos de sofás no teu living, não sei o quê, não é melhor você ter um pouco mais de espaço e ter um bom sofá, que você até pague mais caro e tal, mas que seja mais duradouro, tenha um tecido mais confortável. De repente, essas situações em que o sofá tem um encosto móvel, que ele pode virar para um lado ou para o outro, então você tem um uso flexível desse móvel. Ter menos mesas, menos coisas soltas, assim, sabe? E que você possa aproveitar melhor o espaço. Porque a gente viu, quem teve necessidade de fazer exercício em casa ou qualquer outro tipo de situação. Quem não, né? Quem tem criança pequena que não pôde ir para a escola, que não pôde ir para a creche, que teve que se virar com o apartamento que tinha, o quão difícil foi, né? Esses ambientes tudo milimetrados, assim. Então, aqui é o sofá, aqui já é um aparador, aqui já é mesa de jantar e aqui é a parede. Tipo assim, não tem para onde você correr, sabe? Eu acho que as pessoas vão pensar um pouco melhor na qualidade do que comprar em detrimento da quantidade. Léo, a partir do momento que mudou a utilização dos espaços por parte das pessoas, a quais conclusões você chega? Então, eu acho que realmente algumas coisas um pouco mais técnicas que a gente sempre tenta puxar nos projetos arquitetônicos, eu imagino que os clientes vão passar a considerar um pouco mais, ouvir um pouco mais a gente. Mas investindo em situações, por exemplo, prestar muita atenção na ventilação natural, que é uma coisa muito importante, né? Para não ter que ligar o ar-condicionado da casa inteira, o dia inteiro.
iluminação natural, que faz toda a diferença na qualidade do espaço. Talvez investir melhor num projeto luminotécnico, que é justamente isso, é você ter boas condições de utilizar a casa durante o dia e também durante a noite, né? Com cenas diferentes, com atmosferas diferentes. E é esse tipo de coisa que dá a sensação de lar, né? Que é você morar bem a partir do momento que você se sinta agradável em qualquer ambiente da sua casa. Né? Trazendo esse conforto, né? Exato, não um que seja muito bom e o outro tipo, muito meia boca, assim, sabe? Tipo, então não dá para ser assim, acho que a casa ela tem que ser boa no geral, então eu acho que vai valer a pena prestar mais atenção nessas coisas, assim, para de fato o ambiente como um todo. Uma tendência que veio para ficar, então. Ah, espero que sim. Já que, né, todo mundo está falando que a quarentena e a pandemia foi um bom ponto de partida para a gente fazer boas alterações, então que a mudança seja nesse sentido também, né? Léo, obrigado por nos receber, obrigado pelo papo e sucesso aí nessas novas empreitadas que eu sei que trabalho não falta. Não, vai ser correria, mas por enquanto tá meio tranquilo, né, de informações, mas depois a gente divulga certinho e eu te conto daí. Obrigado, Léo, sucesso. Valeu, obrigado.